repercutiu na imprensa internacional a preocupação dos americanos com a corrupção no Brasil. É um estudo realizado pelo Departamento de Estado americano que cita os grandes escândalos do nosso país, este último agora do Arruda, inclusive aquele do Senado também, do presidente Sarney. E fala da tríplice fronteira como uma passagem do dinheiro sujo. O Brasil como uma lavanderia, ou seja, um país para a lavagem de dinheiro. Eu acho que os brasileiros lavam mais lá fora do que aqui, mas o importante é combater a corrupção. Mais uma vez fica evidenciado, um dos grandes problemas do país é a roubalheira. Por isso que eu elegi o combate à corrupção como a prioridade do meu trabalho no Senado. Alguns não compreendem bem isso, mas é fundamental. Você que sofre as consequências, trabalha duro, paga imposto e vê o dinheiro do imposto pago com tanto sacrifício ser roubado no superfaturamento de obras e em outros desvios promovidos pelos desonestos. Portanto, agora, na eleição, veja, o seu candidato já combateu algum dia a corrupção? Ou ele é omisso? Pense bem se você deve votar em alguém que não combate a corrupção. Olha, a revista Isto É trouxe no último final de semana uma grande matéria do jornalista Hugo Marques. Revive lances do Mensalão de 2005, com alguns ingredientes novos. Oportuna matéria, porque o Mensalão de 2005 cedeu lugar ao Mensalão aqui de Brasília. E aquele é muito pior, né? O procurador da República falou em organização criminosa a serviço de um projeto de poder de longo prazo. Um sofisticado esquema de corrupção. E estava caindo no esquecimento. O Supremo Tribunal Federal tem lá 40 réus aguardando o julgamento. Portanto, a matéria veio em boa hora. Trouxe para a ordem do dia o Mensalão de 2005, que não pode ser esquecido. É uma convocação ao Supremo Tribunal Federal, que deve julgar o mais rapidamente possível e de forma implacável aqueles que se envolveram neste grande escândalo. Olha, vou responder uma pergunta. Alguém perguntou por que as CPIs não dão em nada. A pergunta está mal formulada, porque muitas CPIs produziram. Veja, a do Mensalão. A do Mensalão, que se chamou CPI dos Correios, colocou 40 réus sentados no banco dos réus do Supremo Tribunal Federal. Estamos aguardando o julgamento. A CPI do futebol que eu presidi, da mesma forma. Foram indiciados 17 dos principais cartolas do Brasil e eles respondem ações aí no Poder Judiciário. E houve a mudança da legislação, a Lei de Responsabilidade do Desporto, o Estatuto do Torcedor. A CPI da Terra, que eu presidi, da mesma forma, apresentou resultados, indiciou pessoas, exigiu a devolução de recursos desviados desonestamente, mostrou o diagnóstico da realidade fundiária no Brasil. Ocorre que algumas pessoas confundem o papel da CPI com o papel do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Polícia e do Poder Executivo. A CPI vai até determinado ponto, depois a tarefa é repassada. Agora, neste ano, algumas CPIs fracassaram. Por quê? Porque o governo Lula aprendeu a dominar a CPI e impedir a investigação, escolhendo a dedo os integrantes da CPI, aqueles mais fiéis ao governo, aqueles que ficam de cócoras diante das ordens emanadas do Palácio do Planalto e impedem que a CPI trabalhe. Especialmente a CPI da Petrobras foi também dominada pela imprensa. Foi o maior derrame de recursos de publicidade que eu já vi em toda a minha vida para abafar a CPI da Petrobras. O que nós fizemos? Encaminhamos as representações ao Ministério Público. Se a CPI não funcionou, nós cumprimos o nosso papel. Elencamos os mais graves equívocos,
as mais sérias irregularidades e ilicitudes praticadas pela atual gestão da Petrobras e representamos junto ao Ministério Público. Cabe agora ao Ministério Público trabalhar, instaurar os inquéritos e investigar. Portanto, este é o papel nosso aqui. Ir além disso é exigir milagre, e nós não podemos fazer milagres. Olha, a Comissão de Justiça do Senado aprovou o meu projeto que cria um fundo para organizar os recursos arrecadados pelos clubes de futebol, buscando o seu saneamento financeiro. Recentemente, houve a publicação do balanço da dívida dos clubes do país. O Vasco da Gama, por exemplo, deve mais de 300 milhões de reais. Quase todos os clubes, os grandes clubes, endividados. Muita desorganização. Então, o nosso projeto obriga o clube a se transformar em empresa para poder ter esses benefícios. E busca 10% da venda de atletas, 10% da publicidade nos estádios, 10% do que se arrecada com a transmissão pelas emissoras de televisão, 15% dos recursos arrecadados pela CBF com a seleção brasileira. Enfim, são várias fontes de recursos já existentes, sem onerar o povo brasileiro, mas organizando a aplicação desses recursos, impedindo que esses recursos sejam aplicados em despesas correntes, em despesas administrativas, para que os clubes possam serem saneados financeiramente, a fim de que esse patrimônio que é do povo brasileiro, o futebol, possa ter a consequência de promover desenvolvimento. Afinal, o futebol tem que ser administrado com competência, porque é uma atividade econômica, geradora de renda, de emprego, de receita pública, de desenvolvimento para o país. E, lamentavelmente, muito mal administrado no Brasil. A contribuição que nós podemos oferecer é modesta. Já trabalhamos e já conseguimos a lei social do desporto, que foi um grande avanço, o Estatuto do Torcedor, que foi outro grande avanço, e temos que continuar trabalhando, melhorando a legislação para melhorar a administração do futebol no Brasil. Olha, o Brasil se assustou nos últimos dias com mais um grande escândalo. A notícia de que as ações da Telebrás valorizaram 30.000% agora nos últimos tempos, sendo que 200% uma ação num só dia. Isso nunca ocorreu no mundo. Apresentei um requerimento para que o ministro da Fazenda responda a determinadas questões, com base nas investigações que devem ser realizadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Queremos todo o processo dessa investigação para saber se houve favorecimento, as informações privilegiadas, quem são os responsáveis por essas informações privilegiadas, que certamente favoreceram determinadas pessoas que ganharam muito dinheiro com esta ocorrência. Ela está vinculada ao outro escândalo em que a denúncia da Folha de São Paulo revela o empresário Nelson dos Santos, ligado ao ex-ministro José Dirceu, adquire a empresa, parte da dívida da empresa junto à Telebrás por R$1 para ganhar mais de 200 milhões de reais depois do saneamento da empresa com a transformação da Telebrás em empresa estatal. Portanto, um grande escândalo que tem que ser devidamente investigado.